Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. O Defensa, vamos falar aí do time argentino, Defensa e Justiça, deve vir a campo com a seguinte escalação aqui, ó. Unzain, Rodrigues, Frias, o outro Rodrigues, Cardona e Soto. No meio do campo, Loaiza, Escalante, Contreras, Rotondi e o Bou, ex-jogador do Racing. A exemplo do Soto, que também era do Racing, a exemplo do Sebastião BKSS, que também foi técnico do Racing, o time que foi o adversário do Flamengo nas oitavas do ano passado e que lamentavelmente nos eliminou. Dessa vez, a história vai ser diferente e o BKSS vai chorar bastante. Errol Flynn tá falando, Túlio, cuidado para não falar muralha. Muralha não pode não, muralha não pode. Alguns termos têm que ser evitados, né, Túlio? A gente sempre fala, não pode falar muralha, não pode falar contrato vitalício, coisas assim, que a gente é melhor não falar. Essas Tem coisas assim, que é necessário evitar. É melhor evitar. O que não pode ser evitado, é claro, é a participação da galera. Não pode ser evitado e o like também, nação. Não deixe de dar o like. César Pereira tá falando que Arão é mais 10. O Alisson Silva tá aqui sempre ligado. A Tainá Bonfim também tá interagindo. Vicente Flá. Rafael Lima. Vou apresentar o caldeirão do Hulk. Vou não, parceiro. Olha só. Então, vamos falar um pouquinho do nosso adversário. Paulinha, o que você achou do Defensa no primeiro jogo? O jogo foi brabo, né? De assistir, de acompanhar aquele Flamengo 1, Defensa 0. Só o resultado que valeu. O resto, o que você acha que o Flamengo tem que ficar ligado? Qual jogador te chamou a atenção? Vamos lá. Cara, aquele jogo foi a verdadeira definição de nem Noé carregou tanto animal, né? Puta merda. Aquilo ali foi brabo, foi brabo. Cara, a gente deu aqui na época, a produção até trouxe, né, as características, pontos fracos, fortes, né, do Defensa. Eu acho que a gente tem que ficar de olho muito, muito no lado esquerdo, no nosso lado esquerdo defensivo, né? Porque o Filipinho tá cansado. Eu já vinha falando isso em alguns resenhas, né? Quando eles começaram a fazer aquele rodízio de poupar, né? Ainda com o Ceni, né? Poupar por desgaste. Eu falei até que eu achava que poderiam ter poupado o Filipinho, porque ele tá nitidamente cansado, né? E assim, vem de uma sequência muito forte de jogos, às vezes não consegue acompanhar muito, né? Assim, eu acho que o zagueiro que cobriu o Felipe tem que estar muito atento, né? Justamente para poder acompanhar essa corrida que ele não tá aguentando tanto voltar. E eu acho que a gente tem que ficar ligado muito nessa saída de bola mesmo, né? Na posse de bola que a gente não teve no jogo de ida. Eu acho que foi o principal, né? A saída de bola muito errada, assim. Diego Alves salvou no segundo tempo com as mãos, mas no primeiro tempo quase entregou tudo com os pés, né? Os 15 minutos iniciais do Diego Alves, assim, eu fiquei morrendo de medo, cara. Eu tava achando que era o Hugo que tava no gol. Eu falei, cara, não é possível assim, sabe? Em compensação, depois, olha, não, o Diego Alves pegou até pensamento, né? Aí, Rafa, assim, já que a gente tá falando de Diego Alves, vou até aproveitar para fazer um adendo, né? Na época que a gente estava debatendo aqui no Resenha, se precisava ou não renovar com o Diego Alves, e muita gente falando, não, manda o Diego Alves embora. Aí, mais uma vez, o cara que foi gigante na Libertadores de 2019, porque o Diego Alves, na fase de grupos, foi gigante e tem muito mérito. Se a gente foi campeão da Libertadores, agradeçam ao Diego Alves, que foi gigante na fase de grupos de 2019. E aí, em mais uma edição, ele mostra o quão fundamental e o quão diferenciado ele é, apesar de idade. Então, acho que se alguém questionava ainda será que a gente renova com o Diego Alves ou não? Eu acho que o cara mostra aí, no auge de seus 36, que, galera, ele tá, assim, tirando os primeiros 15 minutos, né, realmente, com o Peck foi pavoroso, assim, ele fez milagre, né, naquele jogo, realmente. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento nessa saída de bola, que acho que o Flamengo pecou muito, né? Como a gente não teve posse, a gente não conseguiu... Não, foi uma bagunça, né? Total, na real. Era um bando em campo. Então, o Flamengo não teve nada. Então, acho que até pra gente avaliar o que a gente precisa tomar cuidado, é complicado. Porque eu acho que o primeiro jogo o jogo de ida, não tem nem como a gente tirar muita coisa. Porque o Flamengo fez nada.
assim, foi total desorganizado, foi uma bagunça tão horrorosa que é muito difícil você saber, assim, isso atrapalha. Eu acho que eles vão jogar no contra-ataque, né? Então, o Flamengo conseguindo impor o seu ritmo, como fez com o Bahia, e administrando a posse de bola, tendo o Arão e o Diego ali no campo já para dar essa cadenciada, eu já acho que a gente consegue dar uma segurada nesse contra-ataque, que eu acredito que o defensa vai partir no contra-ataque, até porque eles precisam do resultado, né? E eles sabem que eles não vão conseguir. Eu acho difícil eles partirem para cima. Eu acho que eles vão jogar mais no reativo, assim. No primeiro tempo, com certeza não. Se virar um segundo tempo e tal, principalmente se o Flamengo conseguir meter 1-0, aí eles vão, a lá louca vai ser... E aí talvez o Flamengo faça até mais. Por isso que eu tô bastante confiante no meu palpite que eu vou dar na sequência. Mas a Paulinha realmente disse tudo. Esse jogo, essa fase de grupos de 2019 do Diego Alves é muito marcante. É bem verdade que vocês vão lembrar, claro, do jogo da ida contra o Grêmio na Liberta, que o Diego Alves pegou também, algumas defesas assim, memoráveis, mas o jogo do San José, né, na estreia do Flamengo foi muito marcante, porque foi na altitude, lá em Oruro, o San José batendo pra caramba, chutando, passou do meio do campo, chuta e podiam ter feito gols, mas ele pegou até pensamento naquele jogo também. Temos um ótimo goleiro, mas eu tô aqui com um amigo do chat, aqui, o Edilson Salles, que disse que precisávamos de um reserva para o Diego Alves. Acho que pode ser o Gabriel Batista até, mas eu acho que ainda está alguns degraus abaixo do nosso goleiraço. Luiz Carlos Ribeiro, Flamimimi. Ô, Paulinha, tem um rapaz aqui chamado Yuri Sobral, não sei se você conhece, que está no chat pedindo salve. Vou aproveitar, ele tá me zoando que eu não sei fazer conta, mas o burrão é ele, né? Que eu tive que corrigir ele no privado hoje no WhatsApp, porque não sabe fazer 9 mais 9, né? Não sabe, mas aí ele... 9 mais 9? Não sabe, né? Mas tudo bem. Aí ele fala aí, ó, Paula não sabe fazer conta. Já que a gente tá falando no chat, vou mandar um beijo. Vou começar os beijos, né, galera do like. Vou começar os beijos. Meu parceiraço. Beijo pro Túlio, que deixou o like aqui, que eu já vi que deixou o like. Pro Lelê da produção, que também deixou o like. Você deixou o like, Rafa? Deixei. Beijo pro Rafa. Beijo pra todo mundo que tá me cobrando aí, ó. Vamos lá. Paulo César Lopes, Vladimir, Rafael Lima. Ó, esses são os que eu tô vendo. Então, quem quiser mais beijos, vocês já sabem aí, né? Como que funciona. Tem que deixar o dedo no like para ganhar beijo. Então, e pro Yuri? Já mandei o beijo pro Yuri. Ele não sabe fazer conta, não, mas ele mora no meu core. Olha só. Então é isso. Caraca, de novo, Luciano Huck, eu não posso falar. Não pode, olha só, não pode mais. Olha só, galera. Vamos a cada 1000 likes é gol do Gabigol. Lembrando que o Flamengo começa a partida vencendo por 1-0. Gol dele, do menino Michael, que, né, deu um tirambaço ali de fora da área, contou com desvio, claro. A bola entrou bonito na rede, foi um belo gol do nosso querido Robozinho. Ele estava ali na escalação, Túlio, como dúvida. Ele ou Bruno Henrique. Bruno Henrique tá voltando, estava parado. Queria que você me ajudasse a tirar essa dúvida aí. Bruno Henrique ou Michael? Será que vai ter uma disputa? O Bruno Henrique vai... Pá, eu sou outro patamar, parceiro. Você é o Robozinho, sai pra lá, Michael, fica no banquinho, segundo tempo você entra. Eu acho que o Renato deve mandar o Bruno Henrique, né? Colocá-lo como titular. Até por tudo que ele já fez, e o que ele pode fazer também, que a gente conhece muito bem, o Bruno Henrique, né? Como ele contribui, como ele sempre contribuiu pro Flamengo. O momento do Michael, claro, é melhor. Ele veio de uma regularidade de grandes jogos. E como a gente até falou, né? E aquilo causou até certa polêmica, a gente estava falando a gente não estava falando, na verdade, do Michael ser o titular, mas do Michael ser uma sombra, de fato, pela primeira vez no Flamengo, do Bruno Henrique. Né? Se o Bruno Henrique entrar na manhã e falar, cara, eu tenho que jogar bem porque o Michael está numa ótima fase. E claro, aí um exemplo, entra amanhã o Bruno Henrique titular, não joga bem, aí Michael entra no segundo tempo, arrebenta. Aí no outro jogo, o Michael, a própria torcida vai pedir o Michael titular. Natural. Então, um tempo atrás, né, tinha uma resenha, até o Simon, a Paula, acho que estava também nesse dia, debatendo sobre o Vitinho no lugar do Bruno Henrique. Então, assim, não é impossível de acontecer. Mas eu iniciaria a partir da manhã com o Bruno Henrique. Eu iniciaria com o Bruno Henrique se ele tiver 100% também. Se tiver negócio, não, tô 90% aqui, vou forçar um pouquinho, não precisa não. Te boto então no segundo tempo, até porque tem isso. Eu acho que o defensa deve jogar ali explorando a velocidade. No primeiro jogo, cara, o Flamengo fez um jogo muito atípico e deu o campo para eles jogarem.
Então, os caras tiveram posse de bola e aonde abrir eles estavam chutando, né? Então, assim, eu acho que amanhã vai ser completamente diferente. Eu acho que amanhã a gente vai ter um Flamengo controlando a bola, controlando o jogo, e aí, e lógico, isso não tira a qualidade do defensa, mas eles vão sair em velocidade. Então, se de repente o jogo der uma encrespada aí, você pode também explorar isso, tanto com o Bruno Henrique como com o Michael também, né? Ser a válvula de escape, como o Michael muitas vezes tem sido. Mas eu iniciaria com o BH.